Quando conversamos sobre fundos imobiliários com novos investidores, com investidores iniciantes, o primeiro fundo imobiliário que sai da boca deles é o MXRF11. O MXRF11 é a porta de entrada para vários investidores, para investidores iniciantes, como eu falei, porque o MXRF11 é o fundo imobiliário mais popular da bolsa. Ele tem aí mais de 1.300.000 cotistas, então um fundo imobiliário bem famoso, um fundo imobiliário bem popular. Mas será que nós não temos fundos imobiliários melhores que o MXRF11 nesse momento? Então fala pessoal, eu sou o Hugo Fidelis aqui do canal Café e Dividendos e hoje eu vou estar passando aqui para vocês 3 fundos imobiliários excelentes que eles estão atuando e se desempenhando muito melhor que o MXRF11 neste momento. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes um gole no café. E bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde faço meus estudos, cálculos e análises. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o primeiro fundo imobiliário aqui, que está melhor que o MXRF11 no momento, eu gostaria de mostrar como o MXRF11 está nesse exato momento. Ele está ali cotando R$ 9,40, ele está com dividend yield ali nos últimos 12 meses de 12,05%, um PVP de 1, então isso quer dizer que ele está sendo cotado no seu preço justo, ele deveria estar sendo cotado neste valor mesmo, ele está com uma liquidez diária ali de aproximadamente 10,86 milhões, uma liquidez diária excelente, muito boa. Então, conforme tem gente vendendo, tem gente comprando, conforme tem gente comprando, tem gente vendendo. Então, uma liquidez diária sensacional e uma variação nos últimos 12 meses de 4,76%. Então, só não vão esquecer esses valores, hein, pessoal? MXRF11 9,40, dividend yield de 12,05% e um PVP de 1. Então agora já vamos entrar no primeiro fundo imobiliário que, na minha opinião, através dos meus estudos, meus cálculos, minhas análises, ele está melhor que o MXRF11 no momento, que é o VGHF11. Um fundo sensacional, um fundo excelente da Valora. Eu vou detalhar primeiro os fundos imobiliários aqui, eu vou um a um detalhando e mostrando o relatório gerencial com vocês. Então, neste exato momento, o VGHF11 ele está 7,75 centavos, então ele está ali bem mais descontado que o MXRF11, em valor financeiro, porque 9,40 para 7,75 é mais em conta você estar investindo no VGHF11, com um dividend yield maior que o do MXRF11, na casa ali dos 13,88%, e um PVP, 10% mais descontado que o MXRF11, ele está com PVP de 0,90 e uma liquidez diária menor, mas uma liquidez diária muito boa de 2,49 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de menos 0,26%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGHF11, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.420. Aí descendo aqui, só para a gente ter uma olhada em umas informações do VGHF11, ele é do segmento híbrido, mas ele é um fundo imobiliário de papel também, então híbrido, o MXRF11 também é híbrido, ele está ali com 395.212 cotistas, com 164.721.672 cotas emitidas, com valor patrimonial muito bom de 1,41 bilhão. O seu valor patrimonial de cota deveria ser 8,55 e o último rendimento pago por cota foi de 0,09 centavos. Aí descendo aqui a gente consegue dar uma olhada em quanto ele está pagando por mês. O VGHF11 está distribuindo um yield de 1,16% no mês, 0,09 centavos por cota, então ele está aqui com dividend yield de 13,88%. Aí descendo aqui nós conseguimos ver o dividend yield médio nos últimos 5 anos, que é de 18,13%, o atual já está na casa dos 13,88%. Aqui está que o VGHF11 pagou um total de R$ 1,09 para os seus cotistas nos últimos 12 meses. Sendo que a gente consegue ver um gráfico muito bom, só ali no mês 9 de 2024 que ele pagou 0,08, mas ele paga sempre constante 0,09 centavos por cota para os seus cotistas. Isso é impressionante. Aqui é a data com e a data de pagamento, aqui é quando ele faz os seus anúncios, e aqui quando ele fez o seu pagamento de 0,09 centavos. Então vocês conseguem ver aqui uma coluna muito boa, é um gráfico muito bom de pagamentos de dividendos que o VGHF11 tem. Aqui o simulador do Magic Number do VGHF11. O valor atual de cota de R$ 7,75, o último valor de dividendos pago por cota 0,09. Então vocês teriam que ter aproximadamente 87 cotas para gerar o efeito bola de neve com o VGHF11, porque com essas 87 cotas vocês receberiam 7,75 e comprariam uma nova cota dele.
Então, 87 vezes o 7,75, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 675 investidos no VGHF11 para gerar esse efeito bola de neve, esse efeito dos juros compostos com o VGHF11. Estou descendo aqui um fundo imobiliário que ganhou nota 5 estrelas. Infelizmente o VGHF11 ainda não soltou seu relatório gerencial do mês de maio. Nós temos aqui só o relatório gerencial referente ao mês de abril, mas nós vamos estar aqui entrando para a gente ver a composição da carteira do VGHF11 um pouquinho aqui com vocês. Então aqui tem um objetivo aqui do lado, objetivo do VGHF11. O fundo tem como objetivo investimento em ativos-alvo, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRI, cotas de FDC imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, outros títulos imobiliários em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então esse é o objetivo do VGHF11. Ele é um hedge fund, então o hedge fund consegue investir em vários ativos financeiros aí que nós temos na bolsa financeira. Então, um fundo imobiliário excelente, fundo imobiliário muito bom, que ele está exposto em vários ativos imobiliários, como eu falei. Então, ele é um camaleãozinho aí, que ele consegue se camuflar em vários ativos financeiros do setor imobiliário. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada na carteira de ativos do VGHF11. Como vocês podem ver, focado bastante em CRIs, muitos CRIs ele tem na carteira, ó, como vocês podem ver, muitos CRIs. Aí ele também tem FIDC, aí ele também tem fundos imobiliários, como vocês conseguem ver. Aqui, ó, mais fundos imobiliários, então uma carteira bem diversificada mesmo. Aí aqui ele tem ações, ele tem SPE. Então, como vocês podem ver, aquilo lá que eu falei, ele está ali alocado em diversos ativos financeiros, o VGHF11. Vou voltar aqui só para descer um pouquinho mais devagar para vocês darem uma olhada, mas são muitos ativos financeiros, é muito diversificada a carteira do VGHF11, mas se vocês olharem, ele tem aqui um PL no seu maior devedor de 4,86%, vamos ver se é esse aqui mesmo. Então ele tem exposições nos seus devedores, não passa de 5% aqui nos CRIs, como vocês podem olhar. Então é uma carteira bem diversificada, mas com pouca exposição nos seus devedores. Então, ele tem ali, ó, CDIs, ele está, né, exposto ao CDI, ao IPCA, então ele consegue se proteger tanto do CDI quanto do IPCA aqui nos seus CRIs. Aí descendo aqui, ó, os fundos imobiliários, ele tem aqui, ó, bastante fundos imobiliários interessantes que ele tem na sua carteira de investimento. Então ele tem bastante fundos imobiliários, como eu falei, e tem ações também, ações bem interessantes, ações muito boas que ele tem aqui dentro da sua carteira de ativos. Aqui é a distribuição de resultados. Então, mas vamos dar uma olhada aqui no relatório de gestão para não ler todos aqueles ativos. Então, aqui, ó, alocação por estratégia, 48,02% é crédito CRI FDC Sênior, 38,6% é líquidos, fundos imobiliários e ação, 13,2% líquidos, fundos imobiliários SPE FDC Sub. Aí aqui, alocações por ativo alvo, 47,2% é CRI, 44,5% fundos imobiliários. Aí tem 5,9% SPE, 1,3% é ação e 1,1% é FIDC. Aí que nós temos alocação por indexador dos CRIs. 45,8% é CDI, 32,5% é IPCA, apenas variação positiva, 19,3% IPCA variação positiva com compensação, 2,4% IPCA. Aí que nós temos a alocação por segmento, que é importante ler. Os seus maiores aqui, ó, 57,1%, 12,8%, 7,9%, 7,3% são nos melhores setores que nós temos aí, ó, residencial, pulverizado, shopping e BTS. Então são setores muito bons, é uma carteira muito boa que o VGHF tem, uma carteira sensacional mesmo. Então vale a pena vocês ficarem de olho no VGHF11, porque como eu falei, é um camaleão que investe em vários ativos imobiliários na Bolsa de Valores. Aí, para quem não gosta do VGHF11, eu só vou dar só uma pincelada aqui em outro hedge fund muito legal, mas é um hedge fund que muitas pessoas não conhecem ainda, que é o Mana 11. Só para vocês, se vocês quiserem comparar dois hedge funds aí muito bons, excelentes, que é o VGHF11 e o Mana 11. Eu só vou fazer uma menção honrosa para ele aqui, porque ele é muito bom, eu venho estudando bastante esse fundo imobiliário. Ele está cotando ali, ó, 8,80, com dividend yield de 14,09%, ele está 5% descontado, com PVP de 0,95%, uma liquidez diária de 1,41 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 1,85%. Então vale aí, só passando esse outro fundo imobiliário aí como bônus para vocês, outro hedge fund para vocês compararem com o VGHF11 e vocês estudarem mais ele também, beleza, pessoal?
Então vou aqui passar o segundo fundo imobiliário que na minha opinião está melhor que o MXRF11, que é o WHGR11. Fundo imobiliário muito bom, fundo imobiliário bem interessante também. Muitas pessoas aí não devem conhecer ainda o WHGR11, que ele está cotando R$ 8,80 com dividend yield de 13,58%, então melhor que o MXRF11. Está descotado 9%, ele está com PVP de 0,91, uma liquidez diária de 353,53 mil. Comparado com os outros que tem mais de 1 milhão de liquidez diária, esse tem um pouquinho menos. Neste momento, ele está com uma variação nos últimos 12 meses de 2,92%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no WHGR11, hoje teria aproximadamente R$ 1.300. Descendo aqui sobre outras informações dele, ele é outro fundo imobiliário do segmento híbrido aí, para comparar com o MXRF11. Ele está ali ele é um fundo misto, com número de cotistas de 13.715, com cotas emitidas 30.912.368, com valor patrimonial de 297 milhões 49 mil. Então ele não tem um valor patrimonial tão grande quanto tem os outros fundos imobiliários, que passa de 1 bilhão de patrimônio, mas ele é um fundo imobiliário que vem crescendo bastante. É um fundo imobiliário bem interessante, que tem uma carteira de ativos bem legal, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele é um fundo imobiliário menor nesse momento, como eu falei, muitas pessoas não devem conhecer. O valor patrimonial de cota dele deveria ser 9,62, o último rendimento foi de 0,10 centavos. Aí descendo aqui, vamos dar uma olhada no rendimento que ele está pagando por mês. Ele está com um rendimento ali de 1,13%, outro fundo imobiliário pagando mais de 1% no mês, com um yield ali nos últimos 12 meses de 13,58%. Aqui está o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,82%, só que o atual já está na casa dos 13,58%. Aqui, ó, olha esse gráfico de pagamentos do WHGR11. Ele pagou 1,20 nos últimos 12 meses para seus cotistas. Olha esse gráfico, sensacional. Não tem oscilação nenhuma. Aqui está a Datacom, quando ele faz a data de anúncio. Quando ele faz o seu pagamento, ele vem distribuindo 0,10 centavos por cota faz muito tempo para os seus cotistas. Aqui está a fórmula do Magic Number do fundo imobiliário. O valor atual da cota é de 8,82, mas o seu último valor de dividendos pago por cota foi de 0,10. Então vocês teriam que ter aproximadamente 89 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele. Porque com essas 89 cotas, vocês já receberiam R$ 8,82 e comprariam uma nova cota. Então 89 vezes esses 8,82, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 785 investidos no fundo imobiliário para gerar esse efeito bola de neve com o WHGR11. Então aqui, ó, descendo, outro fundo imobiliário nota 5 estrelas. O bom desse fundo imobiliário é que ele já soltou seu relatório gerencial de maio, então nós vamos estar abrindo aqui o relatório gerencial do WHGR11, o relatório gerencial referente ao mês de maio. Aqui está o relatório gerencial dele, nossa, ele tem um objetivo muito grande, muito grande mesmo, que é o fundo tem por objetivo oferir rendimentos e o ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio de investimentos e conforme o caso desinvestimento. Eu acho que é conforme o caso de investimento nos seguintes ativos. Eu acho que está escrito errado aqui, pessoal. Nos seguintes ativos. Aí por aí vai. Dê uma olhada no objetivo do fundo, porque ele é muito grande. Abra um relatório gerencial dele aí, dê uma olhada no relatório, no objetivo do fundo imobiliário. Mas ele está aqui no valor de mercado 8,99, valor patrimonial, o valor patrimonial do fundo, o último rendimento, o dividend yield e o número de cotistas neste momento. Aí referente ao mês de maio, como eu falei. Aqui tem o comentário do gestor, aqui outro comentário do gestor. Mas aqui, ó, um resultado bem interessante que o WHGR teve, ó, ele teve ali, ó, receita, ele gerou receita aqui, ó, no mês de maio de 2025, 3.563.108, e de despesa ele teve 281.301. Então ele teve um resultado operacional de 3.281.807. Então ele teve uma distribuição por cota de 0,10, como eu falei. No mês anterior ele também teve 0,10. Então, ó, aqui como vocês podem ver, em 2025 ele vem um total de distribuição de cota de 0,50 centavos. Por isso que todos os meses ele vem distribuindo 0,10, 0,10. E como vocês podem ver, ele tem um resultado operacional e ele sempre distribui abaixo desse resultado. E sempre os mesmos 0,10. Então, o resultado operacional do WHGR11 está sendo muito bom, está sendo excelente. Como vocês podem ver aqui, ó, desde o começo de 2025 ele está com resultado operacional de 17.397.000. Só que ele vem distribuindo 15.456.000. Como eu falei, esse resultado de 0,50 centavos por cota. Isso, obviamente, separado
por todos os meses, desde janeiro até o mês de maio. Então ele veio distribuindo 0,10 centavos por cota. Então ele tem caixa muito bom lá. Então ele tem um resultado operacional desde o seu início de 104 milhões e ele distribuiu 100 milhões. Então ele sempre distribui menos do que ele tem de resultado. Então isso é bom, porque um fundo imobiliário, se ele distribui mais do que o seu resultado operacional, ele vai estar sempre no negativo. Então muito bom, um trabalho excelente que o WHGR11 vem fazendo. Então vamos dar uma descida aqui para a gente ver a carteira de ativos desse fundo imobiliário. Opa, tá aqui, ó. É que sumiu, mas voltou aqui, ó. Análise da carteira. Então, o CRIs, ó, ele tem bastante CRIs também, assim como o VGHF11. Ele está se protegido do IPCA e do CDI também, mas parece que ele é mais protegido do IPCA do que o CDI. Então, isso aqui é bem interessante. Uma carteira de CRIs muito boa que ele tem. Ele tem assim, ó, o seu maior devedor tem 7%. Então, não passa de 7% do seu devedor. Eu gosto daquele fundo imobiliário que investe em devedores que não passam de 5%. Mas aqui até 7%, né? De 5 a 7 ali, tá legal. Então, como vocês podem ver, o maior é 7%. Só que ele também tem na sua carteira de ativos. Ele tem 3 fundos imobiliários, ele tem 2 ações. E ele é bem interessante isso aqui que ele tem. Ele tem também 3 permuta e 3 retrovenda. Ele tem caixa aqui, ó, total de ativos em caixa também. Então, bem interessante. A maior exposição é em CRIs, 77,6%. Vamos descer aqui para a gente dar uma olhada na análise da carteira dele. Como eu falei, ó, e ele é mais atrelado, mais protegido do IPCA. Então, ó, 73,8% IPCA, 23,4% CDI e 2,7% IGPM. A alocação por segmento, segmentos muito bons que nós temos aí na Bolsa de Valores, residencial, logístico e escritório são os seus 3 melhores, 32,5% residencial, 20,7% logístico e 18,1% escritórios. Aí aqui é a exposição por segmento, como eu falei, 51,3% recebíveis, 17,4% shopping, 10,6% logístico, 10,4% híbrido e por aí vai. A alocação de fundos versus o IFIX, como vocês podem ver aqui esse gráfico do lado. Então uma carteira de ativos muito boa também, assim como a do VGHF11. Então o WHGR11, para quem não conhecia, agora está aí, um fundo imobiliário bem interessante que vale o estudo, porque ele está se desempenhando melhor que o MXRF11 nesse momento. Então só para vocês abrirem um olho, entrarem no relatório gerencial e estudarem mais sobre o fundo imobiliário. Agora vamos entrar no terceiro e último fundo imobiliário que eu gosto bastante, que eu venho estudando bastante também. Desses 3, obviamente, desses 4, né, contando o MXRF11, eu tenho o MXRF11 e o VGHF11 na minha carteira. Estou estudando esses outros, estou estudando o MANA 11, estou estudando o WHGR11 e estou estudando o VGIR 11, porque eu gosto bastante dessa gestora, gosto bastante da Valora. Eu sempre falo do VGHF11, que é um fundo imobiliário excelente, eu gosto bastante. Mas agora, saindo um pouco desse camaleãozinho do hedge fund do VGHF11 e entrando no VGIR 11, ele está cotando ali 9,53, então ele está ali quase 10 centavos a mais que o MXRF11 neste momento, só que ele está com dividend yield de 13,74%, porém ele está 2% mais descontado do que o MXRF11 nesse exato momento. Uma liquidez diária muito boa também, de 5,13 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 9,16%. E para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no VG11, hoje teria aproximadamente R$2.031. Descendo aqui, umas outras informações sobre o VG11, ele não é híbrido, ele é títulos e valores imobiliários, fundo de papel, com 254.902 cotistas, com 146.101.276 cotas emitidas, com valor patrimonial muito bom de 1,43 bilhão. O seu valor patrimonial de cota deveria ser 9,76 centavos. E o último rendimento pago por cota excelente de 0,12. Vamos descer aqui para a gente dar uma olhada a mais fundo nele. Ele está pagando dividend yield no mês de 1,26%. Isso aqui é excelente. Distribuindo muito yield no mês para os seus cotistas. Então eu passei aqui a 3 fundos imobiliários excelentes que estão pagando mais de 1% no mês. Será que não vale a ajuda de vocês aí se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, compartilhar o vídeo para mais pessoas, para eles verem sobre esses 4 fundos imobiliários, porque eu dei um pitaquinho ali no Mana 11 para vocês. Então o yield nos últimos 12 meses de 13,74%. Opa, peço perdão, pessoal. Aí aqui, ó, o dividend yield nos últimos 5 anos de 15,65%, o atual já está na casa dos 13,74%. Aqui o VG11 pagou um total de 1,27% nos últimos 12 meses para seus cotistas. Olha como ele vem aumentando o seu pagamento de dividendos. Ali no mês 4, no mês 10 de 2024, era 10 centavos. Aí até o mês 3 de 2025, 11 centavos. Aí a partir do mês 4 já são 12 centavos de distribuição por cota. Aqui quando ele faz
a sua data de anúncio de pagamento, quando ele faz seu pagamento. Então ele pagou ali no dia 18, esse valor total de 0,12 centavos por cota para os seus cotistas. Então o VG11 vem fazer um trabalho excelente. A Valora sempre faz trabalhos excelentes com seus fundos imobiliários, com seus fiagros e por aí vai. O valor atual de cota 9,53, estamos falando agora do fórmula do Magic Number do VG11. Último valor de dividendos pago por cota de 0,12, então vocês teriam que ter aproximadamente 80 cotas para gerar o efeito bola de neve, porque com essas 80 cotas vocês já receberam 9,53 e comprarem uma nova cota dele. Então 80 cotas vezes 9,53, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 763 investidos nele para gerar esse efeito bola de neve. Então descendo aqui, ó, é um fundo imobiliário 5 estrelas, então ele também tem um relatório gerencial do mês de maio, isso aqui é excelente, nós vamos estar abrindo aqui para dar uma olhada no relatório gerencial do VG11. Então aqui, ó, o VG11 ele tem o objetivo do fundo menorzinho que o WHGR11, né? O fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então, diferente dos outros, esse aqui é totalmente focado em CRIs apenas. Então, para vocês verem uma comparação só do VGHF11 com o VG11, que é da mesma gestora, a Valora, só que um tem outros tipos de investimentos dentro da sua carteira de ativos e o outro é totalmente focado em CRIs. Um é um hedge fund, o camaleãozinho, e o outro é totalmente papel focado em CRIs. Então, ó, aqui está a carteira de ativos dele. Como vocês podem ver, tem bastante CRIs na sua carteira. Uma carteira bem diversificada, uma carteira muito boa. Então, como vocês podem ver, o total é 107,72%. Patrimônio líquido total de 100% em CRIs. Então, ele é ali totalmente atrelado, ali, ó, exposição total ali, de proteção ao CDI. Vocês conseguem ver que ele não tem nada de inflação IPCA na sua carteira. E o seu maior devedor, vamos dar uma olhada aqui, ele tem exposição de 6,38%. Então, uma carteira bem diversificada, que ele não tem muita exposição em grandes devedores, como vocês podem ver. Beleza, pessoal? Então, descendo aqui, ó, vamos ver agora a alocação por ativo, o gráfico. Então, ó, totalmente 100% em CRI, como eu falei para vocês, e a alocação por indexador também, ó, 100% alocado em CDI, assim como eu falei. Então, ele é totalmente protegido do CDI, não tem IPCA, e ele pode se beneficiar bastante até o final do ano com essa taxa Selic alta aí a 15%, porque quanto mais a taxa Selic alta, mais esses fundos imobiliários totalmente alocado em CDI, eles costumam se beneficiar bastante com essa Selic alta. Então 15% é muito bom para o fundo imobiliário. Então, ó, vamos ver aqui, ó, a alocação por segmento. 77,4% é residencial, 7,3% escritório, 6,7% é shopping, 4,7% BTS, 3,2% pulverizado e 0,7% hospital. A alocação por tipo de emissão, 50,7% ICVM 160, 48,5% ICVM 476, 0,8% ICVM 400. Beleza, pessoal? Então esse era o VGHF11, esses são os 3 fundos imobiliários, mais um pitaquinho no Manaus que eu queria passar para vocês aqui hoje, que estão melhores que o MXRF11 para vocês abrirem o olho, para vocês estudarem outros fundos, não ficarem só no MXRF11. Eu sei que o MXRF11 é o fundo imobiliário mais popular da Bolsa, que é a porta de entrada para os investidores iniciantes, mas tentei passar outros aqui para vocês também, outros fundos imobiliários excelentes, que eu também estou estudando, que eu abri o olho também para fazer outros estudos. Beleza, pessoal? Então era isso. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser estudar. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para mais pessoas, deixar o like, ativar o sininho de notificações para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos possa crescer cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, pessoal. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!